Meus amigos, a verdade é uma só. Não tem jogo fácil na Champions, cara. Fase de playoff, nem na oitava de final a gente tá, e já teve favorito caindo. Nesses jogos da terça-feira da Champions, o Milan e a Atalanta, os dois italianos, que eram favoritos nos seus confrontos, ficaram. Fora a dificuldade que o Bayern teve para se classificar. A gente vai falar de cada um desses quatro jogos, começando pelo confronto dos alemães. O Bayern apenas empatou com o Celtic em plena Allianz Arena. Cara, quando a gente viu o Bayern enfrentando o Celtic, tendo se livrado de enfrentar o Manchester City, que era o outro possível adversário, todo mundo pensou, ok, o Bayern conseguiu a sorte grande e vai passar com certa tranquilidade pelo Celtic. O jogo da ida já tinha sido apenas 2-1 fora de casa, mas querendo ou não, apesar da dificuldade que foi o jogo, conseguiu vencer fora, né? Conseguiu vencer na Escócia. Jogo da volta, e não é que o Bayern teve ainda mais dificuldade. O primeiro tempo, o Celtic ele já tinha tido algumas oportunidades e perdeu muitas chances cara a cara com o Neuer, tá? Isso no primeiro tempo. O Celtic teve a oportunidade de sair com a vitória na primeira etapa. E o 0-0 persistia até o segundo tempo, no qual, ali por volta dos 20 e poucos minutos, o Kahn, justamente numa transição rápida em velocidade que o Celtic vinha se aproveitando da maior parte do tempo, abriu o placar na saída do Neuer, batendo colocado, rasteiro, 1-0, que levaria o jogo para a prorrogação, mostrava um Bayern que não fazia nem de longe o esperado dele, né? Todo mundo achava que o Bayern teria bem mais facilidade contra o Celtic. E naquele momento a classificação passou perto de ficar por um fio. O Celtic, 4 minutos depois, ele teve a oportunidade clara de fazer o 2-0 e de passar à frente no placar agregado. Parou no Neuer, desperdiçou mais algumas oportunidades e no final o Alphonso Davies conseguiu, aos 90 e quase 4 minutos, empata o jogo num lance assim de pressão absoluta do Bayern, ou seja, que pressionado contra a própria defesa, o Bayern consegue um empate que classificaria o time, mas que mostra a dificuldade que teve contra o time escocês, que não era esperado e que mostra também uma fragilidade do Bayern. O Bayern, apesar da liderança na Bundesliga, ele atravessa um momento difícil. Esses últimos três jogos, que foram justamente a partida de ida e volta contra o Celtic, e entre elas um empate em 0-0 contra o Bayern Leverkusen, que o Bayern de Munique foi completamente dominado pelo time do Xabi Alonso, mostra um princípio de fase de crise, né, pro Bayern de Munique. Não era esperada essa dificuldade toda contra o Celtic, era esperada uma vitória bem mais tranquila, uma classificação bem mais tranquila, e ela passou bem perto de nem vir. O fato é, o Celtic teve possibilidade real de se classificar e não seria nem justo. O Bayern consegue um empate no final, que vem a classificação junto, mas precisaria de muito mais para se classificar se fosse um adversário minimamente mais competitivo. E fica a impressão clara de que se fosse o City contra o Bayern de Munique, é bem provável que esse Bayern não conquistasse a classificação, tá? Precisa melhorar para ontem o time do Company para jogar as oitavas de final. Mas, pelo menos para os alemães, a classificação veio. Mas e para os italianos? Primeiro, o Milan empata com o Feyenoord em casa, em pleno San Siro 1-1. Um jogo que é fatalmente condicionado pela expulsão ridícula do Theo Hernandes. O Theo Hernandes recebe um cartão amarelo no primeiro tempo por um puxão de camisa totalmente desnecessário no meio campo. Assim, não tinha motivo nenhum. O time claramente bem postado defensivamente. Ele basicamente não ia sofrer tanto risco, não era nem de perto o último homem, nada do tipo, até porque seria expulso se fosse. Mas não precisava. E ele puxou a camisa do, se não me engano, do Radim Mussal, ponto direito do Feyenoord, e ganhou um amarelo de graça. O jogo já estava controlado pelo Milan naquele momento, inclusive, 1-0 que vem justamente do Santi Jiménez, o atacante mexicano, que era jogador do Feyenoord, faz 1-0 com menos de um minuto, gol de cabeça depois do cruzamento para a área. Assim, com um minuto o Milan já tinha conseguido tirar toda a vantagem do Feyenoord, o que eu nem esperava. O Feyenoord foi muito melhor do que o Milan no jogo da ida. E eu via que tinha condições de equilibrar o jogo de novo no San Siro. Mas com um minuto, perder a vantagem já era muito impactante para o Feyenoord, né? Já dificultaria muitas coisas. Apesar de que o Feyenoord soube resistir. Acabou o primeiro tempo com aquele amarelo do Theo Hernandes e o Feyenoord sofrendo apenas 1-0. O Milan teve muito mais chances, já tinha 15 tentativas a gol que acabaram não se convertendo em gol, mas que mostravam o Milan bem confortável no jogo e mostravam o Milan criando e com o jogo controlado. O primeiro tempo foi todo do Milan. Foi uma mudança muito radical em comparação à primeira partida, né? O jogo da ida foi todo do Feyenoord. O Feyenoord foi bem melhor e merecia fazer
bem mais do que 1-0 do gol do Igor Paixão. O jogo da volta, o primeiro tempo é todo do Milan, e o Milan merecia fazer bem mais do que 1-0 do gol do Santi Giménez, mas ficou naquilo, perdeu oportunidades, parou no goleiro Weidenholzer e ficou no 1-0, que isso provaria ser muito caro, né? No segundo tempo, o Theo Hernandes põe tudo a perder, uma expulsão depois de uma simulação. O Marciniak fez o que tinha que fazer, era um lance para amarelo claro depois daquela simulação ridícula dele, da tentativa do Reed, o lateral direito, que nem encosta, nem passa perto de encostar no Theo Hernandes, ele se joga. Era um amarelo para simulação, mas já tendo amarelo, tem juiz que não faria não tomaria aquele tipo de decisão, perdoaria e não expulsaria. O Marciniak expulsou corretamente e o Theo Hernandes colocou o time no mato, né? Imediatamente depois, o jogo muda e o Feyenoord começa a se encontrar mais na partida, começa a levar em consideração e fazer valer a pena um jogador a mais que tinha. Até tem que se levar em consideração de que o Feyenoord foi muito bem por isso, porque não é todo time que consegue, mesmo com a mais, mesmo com essa vantagem numérica, tomar as rédeas da partida. O Feyenoord tomou, virou o jogo para cima do Milan em todos os sentidos, era o time melhor no segundo tempo, e dos 4 tempos que eles se enfrentaram no jogo de ida e volta, o Feyenoord foi melhor em 3, em comparação com o Milan, que venceu apenas no primeiro tempo do jogo da volta. E nesse segundo tempo, em que, com um a mais, com o Theo Hernandes tendo ameaçado a classificação do Milan, e que se provaria ser fatal para isso, o Feyenoord empatou no gol do Carranza, que é inclusive o substituto do Giménez, né, que ficava no banco e agora assume a titularidade em vários momentos, não era titular, porque entrou o Redmond, né, o Zé Pequeno Redmond, como titular do Feyenoord, mas o Carranza tem até mais minutos. Empatou o jogo, o Feyenoord classificado merecidamente para o que foi o confronto. Mais uma vez a Champions mostra que não tem adversário fácil. Assim como foi para a Atalanta. A Atalanta havia perdido o jogo da ida para o Bruges por 1-0, depois de toda aquela polêmica dos minutos finais, inclusive com o pênalti que foi marcado a favor do Clube Bruges. 1-0 não, né? Foi 2-1 o jogo da ida, salvo engano. Foi 2-1, com esse pênalti no final. E para o jogo da volta, a Atalanta foi atropelada no primeiro tempo pelo Clube Bruges. 3-0 no primeiro tempo, com 2 gols do Taube, o ponta direita do time belga, num jogo que não era nem assim, não dava para imaginar que fosse um 3-0 tão fácil, entre aspas, como foi para o Clube Bruges. Por que entre aspas? Porque o Bruges jogou muito bem, né? Ele soube explorar em transição rápida o time da Atalanta, que veio para cima pressionando o resultado, foi para tentar sufocar o time belga e não conseguiu isso em momento algum. Os belgas conseguiam sair da pressão e conseguiam principalmente contra-atacar em muita velocidade, achavam muito espaço na defesa da Atalanta e assim criou o 3-0, né? Gols em transição rápida, até mesmo do Jutgla, o terceiro gol é um lance em velocidade, vem um cruzamento para ele na entrada da área e ele finaliza de fora, um chutaço. 3-0 com, assim, teve o lance do Reteg no gol anulado, quando estava indo 1-0 pro Bruges, mas aquele empate, obviamente, colocaria a Atalanta no jogo, mas eu não sei se daria a margem de tranquilidade que a Atalanta precisaria. O Bruges jogava melhor e jogou melhor o jogo inteiro. Fez o necessário para se classificar. O 3-0 obviamente facilitava as coisas, dava muita tranquilidade para o Bruges jogar, mas o fato é que o Bruges fez uma partida muito eficiente e consciente contra a Atalanta do Gasperini, que no segundo tempo ainda volta, consegue diminuir nos primeiros minutos com o gol do Lookman, e tem o pênalti perdido pelo próprio Lookman minutos depois, que inclusive o Gasperini criticou ele por ter pedido para cobrar, porque não é um bom cobrador, segundo a visão do próprio treinador, mas eu compreendo o fato de que ele tinha diminuído o placar e está empolgado para tentar diminuir ainda mais. Acabou perdendo 3-2, 3-1, perdão, que classifica o Bruges com merecimento. O Bruges jogou o suficiente para vencer na ida, apesar do pênalti contestável sim, mas foi um time melhor no confronto como um todo e no segundo jogo também. O primeiro tempo fala por si só. 3-0 que viria a ser 3-1 e a Atalanta, que era amplamente favorita contra o Bruges, e era um time que poderia dar trabalho a muita gente, assim como deu trabalho para o Barcelona no penúltimo jogo da fase de Liga. A Atalanta poderia ser uma pedra no sapato para muito time grande, perdeu para o Bruges e fica de fora até das oitavas. Não tem jogo fácil. Assim como não foi fácil também entre Benfica e Mônaco. O primeiro jogo que havia sido vencido pelo Benfica por 1-0 no Principado, agora em casa o Benfica também não teve facilidade nenhuma. 3-3 no melhor jogo dessa terça-feira de Champions. Um duelo em que o Benfica abre o placar
sofre a virada para o Mônaco, fica atrás por 2-1, empata, fica atrás por 3-2 e empata, com o Coxo aos 83 minutos, 3-3, um jogo extremamente movimentado, e esse, pelo menos, foi o que se esperava. Nos outros 3 jogos, tínhamos favoritos. Apenas um deles passou com dificuldade, os outros 2 caíram. Nesse jogo não havia favorito, se esperava equilíbrio, e eles forneceram. 3-3 num jogo que foi trocação para os 2 lados, assim, um atacava, o outro defendia atacando, e além de ser um belíssimo jogo para se assistir, foi muito bem jogado, talvez não defensivamente, por conta dos gols sofridos, mas times que se entregaram o que se esperava, e o Benfica consegue uma classificação muito grande, por estar atrás do placar em 2 oportunidades, ter ido buscar, não deixar o jogo ir para a prorrogação, conseguir fazer valer seu mando de campo e buscar uma classificação em casa. 3-3, Benfica, que obviamente precisa ser mais consistente defensivamente, caso queira buscar umas quartas de final. Tem que esperar o sorteio que vem no final dessa semana para ver quem vai encarar, mas precisaria ser mais consistente. É um time que ofensivamente já mostrou que tem condições de dar trabalho, assim como foi contra o Mônaco, contra o Barcelona naquele 4-3, o Benfica também mostrou que sabe atacar, precisa se organizar melhor defensivamente, a defesa ainda sofre alguns gols e cede alguns espaços que os adversários podem aproveitar muito bem, mas a classificação justa. O Benfica venceu o duelo mais equilibrado dessa fase de playoff e, no fim, os encarnados vão mais uma vez a uma oitava de final de Champions. Aguardemos, porque agora tem a quarta-feira de Champions, tem Real e City, tem muita coisa pra gente conversar ainda, mas temos os 4 primeiros classificados. Quer dizer, os 4 primeiros via playoff, né? Porque já tinham 8 times lá. Mas Bayern, Clube Brugge, Feyenoord e Benfica se unem aos times que já estavam nas oitavas. Mais pra frente a gente vai falar de sorteio e das definições dos jogos das oitavas. Conto com vocês até lá. Muito obrigado por assistir. Valeu, tamo junto. Até o próximo. Tchau.